Muitos professores, hoje em dia, ainda ensinam que Colombo provou que o mundo era um globo, enquanto que seus contemporâneos temiam que não havia caminho para a Índia via o Atlântico, pois sendo a Terra plana, os barcos ou navios iriam cair no abismo ao chegar no horizonte do mundo. Seria então Colombo um gênio iluminado em um mundo de trevas? O que dizem as fontes primárias? E por fim, de onde é que vem essa história que os medievais acreditavam que a Terra era plana? Vamos aos fatos. Como todos sabem, os gregos tinham conhecimento da esfericidade da Terra. Alguns filósofos, como Demócrito ou Leucipo, realmente acreditavam que a Terra era um disco. Mas os principais filósofos, como Pitágoras, Platão, Aristóteles, Euclides, Aristarco, assim como Arquimedes, acreditavam que a Terra era um globo. Aristóteles, o principal deles, acreditava que a Terra era um globo não baseado em fatos empíricos, mas em argumentação filosófica. A teoria dos 4 elementos, a qual Aristóteles defendia, dizia que o universo era composto por 4 elementos principais: o fogo, o ar, a água e a terra. Dentre esses 4, a terra era a mais bruta e pesada das substâncias, assim acreditavam. E pelo fato da Terra ser a mais pesada das substâncias, ela logo iria convergir-se em um ponto só. Então, toda a Terra que existia no universo, convergindo em um ponto só, daria o formato esférico ao planeta Terra. Aristóteles também citava outros exemplos, como a sombra da Terra sobreposta sobre a Lua, o qual era em formato de semicírculo. Isso era mais uma evidência de que a Terra realmente tinha um formato esférico. Depois de Aristóteles, nós temos Eratosthenes, que mediu a circunferência da Terra usando trigonometria, tão amada pelos alunos hoje em dia. Eratosthenes usou a informação sobre o ângulo de declinação do Sol em diferentes latitudes da Terra para obter uma aproximação da circunferência da Terra. Passados os gregos, nós temos então os romanos, Estrabão e Crates, e principalmente Cláudio Ptolomeu, continuaram o trabalho dos gregos. Atenção especial deve ser dada a Cláudio Ptolomeu. Ele sistematizou o trabalho de seus antecessores, construindo talvez o mapa mais preciso do mundo de então e escrevendo o Almagest, ou Almagest, que era o livro didático principal de astronomia da Idade Média, fazendo dele, Ptolomeu, o mais respeitado e mais renomado astrônomo da antiguidade. Ptolomeu deu ao sistema aristotélico plausibilidade matemática para prever fenômenos celestes, como eclipses e outros mais, assim como a posição dos planetas nos céus. E então, será que este conhecimento geográfico da Terra foi perdido durante a Idade Média? Vamos aos fatos. Começando aqui por Beda, o venerável Beda, que escrevendo cerca de 725 depois de Cristo, da era cristã, no seu livro De Temporum Ratione, capítulo 32, ele diz: a Terra é de fato uma esfera posta no meio do universo. Ela não é circular como um escudo ou plana como uma roda, mas sim uma esfera. Temos também Roger Bacon, escrevendo cerca de 1268, no seu grande tratado Opus Maius, principalmente a parte 4, ao qual ele trata da matemática ao serviço da teologia. Ele cita o Almagest de Ptolomeu, apelando para a esfericidade da Terra. Temos também Johannes de Sacrobosco, escrevendo em 1230, no seu Tratado da Esfera, Tractatus de Esfera, capítulo 1, assim como também Robert Grosseteste, que escreveu um outro tratado chamado De Esfera. Por fim, talvez o mais conhecido teólogo da Idade Média, Tomás de Aquino, no seu grande tratado filosófico ou teológico chamado Summa Theologica. Logo no livro 1, na questão 1, no artigo 1,
Ele diz: tanto o astrônomo quanto o físico podem provar a mesma conclusão por métodos opostos, que a Terra é redonda, por exemplo. O astrônomo, pelo meio da matemática, e o físico, por meio da própria matéria. No entanto, vale ressaltar que havia medievais que acreditavam que a Terra não era em formato esférico. Dois deles aqui é importante salientar. Eles são Cosmas e Lactantius. Primeiro, Cosmas Indicopleustes. Este sim, de fato, acreditava que a Terra era plana. Cosmas era do leste grego e ele escrevia em grego, mas o próprio Cosmas já havia sido refutado em seu tempo por João Philoponos. A influência de Cosmas na Idade Média era basicamente zero. E por fim, nós temos Lactantius, que era um retórico profissional que havia convertido-se do paganismo ao cristianismo. Revoltando-se contra o seu passado pagão, ele rejeitou tudo o que os pagãos ensinavam. Ele estava reagindo contra o paganismo, não conseguindo enxergar que havia verdades nos ensinos dos gregos. Por exemplo, Aristóteles ensinava que o mundo era eterno. Lactantius rejeitou tal ensino. Aristóteles acreditava que a Terra era um globo. Segundo Lactantius, Aristóteles também deveria estar errado. E por isso ele acreditava que a Terra era de fato plana. Mas Lactantius não era representativo de toda a Idade Média, o consenso da Idade Média de que a Terra era de fato uma esfera. Pois bem, a crença na Terra plana contém duas falácias históricas. Primeiro, ninguém antes de Colombo sabia que a Terra era um globo. Mentira. Segundo, a fábula de que os navegadores tinham medo de cair numa cachoeira infinita assim que chegassem ao fim do mundo. Também mentira. Este segundo ponto, a fábula de que os navegantes iriam cair num abismo ao cruzar o horizonte desta terra plana, vem de um livro escrito em 1828, escrito por Washington Irving. A história da vida e da viagem de Cristóvão Colombo, que era, na verdade, um livro de ficção. Era um livro, uma mistura de história com ficção. Ele citou um famoso, mas imaginário encontro entre Colombo e os professores da Universidade de Salamanca, onde Colombo demonstrou sua superioridade intelectual provando que a Terra era um globo, enquanto que os professores o chamavam de louco. Na verdade, se de fato o encontro aconteceu, os professores da Universidade de Salamanca duvidavam que a Índia fosse tão perto quanto Colombo afirmava, pois Colombo tinha estimado a circunferência da Terra bem menor que aquela que os professores de Salamanca ensinavam. Ou seja, Colombo estava errado. Era por essa razão que Colombo morreu crendo que havia chegado às Índias e não a um novo continente que se desconhecia. Irving, no entanto, não estava sozinho. O francês Antoine Jean Letron foi responsável por introduzir este erro no mundo acadêmico europeu. Andrew Dixon White, que fundou a Cornell University, que era a primeira universidade secular dos Estados Unidos, espalhou essas teses também no mundo acadêmico americano. Mais tarde, essa tese seria conhecida como a tese do conflito, The Warfare Thesis, que é a ideia de que a ciência e a religião eram mutuamente exclusivas e estavam numa guerra eterna entre si. Em 1896, ele publicou então A History of the Warfare of Science with Theology in Christendom, a história da guerra da ciência com a teologia no cristianismo. Diz no seu livro: até mesmo o mais bravo navegador, que estava disposto a enfrentar piratas em tempestades, tremia só em pensar que seu barco poderia cair em qualquer das aberturas no Atlântico que dava direto ao inferno. Este medo entre os marinheiros era um dos principais obstáculos à grande viagem de Colombo. Pura ficção. Este erro, no entanto, não pode ser compreendido sem o seu contexto histórico. Durante o Iluminismo, a Idade Média foi pintada como a Idade das Trevas. David Hume espalhou a ideia de que os milagres da Bíblia e da Idade Média eram improváveis. Apenas supersticiosos acreditariam neles. Augusto Comte,
tão conhecido pelo positivismo, ordem e progresso, estabeleceu os fundamentos do positivismo, proclamando a marcha da ciência e o obscurecimento da religião. Tudo que era visto como um impedimento à ciência era considerado retrógrado. No fim do século XIX, a falsa crença na Terra plana tornou-se uma arma poderosa nas mãos dos darwinistas, que precisavam de munição retórica contra os criacionistas. Ao comparar aqueles que se opunham ao evolucionismo com os supostos terraplanistas medievais, os criacionistas poderiam ser ridicularizados e seus argumentos ignorados. O erro de Andrew Dickson White foi perpetuado em livros, enciclopédias, até o presente dia. Ficou fácil, então, acomodar-se sem checar as fontes primárias, pois a tese do conflito alimentava o preconceito metafísico da modernidade. Nesse sentido, os verdadeiros terraplanistas do século XX e XXI são parte de um movimento moderno e anacronístico, que tem mais em comum com a própria modernidade do que com a Idade Média.